Olá, meus amigos! Vamos falar de 7 alimentos que ajudam e fazem bem para o paciente que tem gastrite. Gastrite, desconforto no estômago, mal-estar, aquele paciente que fica afrontado, mesmo que coma um pouquinho, azia, refluxo. Fica aí comigo que eu vou te explicar, ser humano. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, a gastrite é o processo inflamatório do estômago, e esse processo inflamatório ocorre por uma série de motivos que estão atrelados principalmente a uma má alimentação, a uma predisposição, lógico, do paciente ter aquilo ou não, e algumas doenças que podem fazer com que o paciente também tenha gastrite. E a gastrite comumente também pode estar associada à doença do refluxo, que é quando o ácido do estômago volta para o esôfago e o paciente sente aquela acidez, aquele ardor no peito, aquele azia, que faz parte da doença do refluxo. E agora eu vou falar de 7 alimentos que não pioram a gastrite e são permitidos para aqueles pacientes que têm gastrite e estão fazendo tratamento ou querem evitar que a danada da gastrite volte. E o primeiro desses alimentos é a banana. Sim, pessoal, a banana ela é maravilhosa. Por quê? Porque além da banana não ter nenhum componente ácido, ou seja, de agressão ao revestimento do estômago, quando você come a banana, ela ajuda a proteger a mucosa do estômago. O que é a mucosa do estômago? É o que fica pela parte de dentro. Eu vou dar uma ideia. A nossa boca. A parte de dentro da nossa boca é mucosa e você percebe que ela é mais frágil do que a pele que está na parte externa. Então a banana ela ajuda a proteger a mucosa do estômago e ela causa pouquíssima irritação para o estômago, diminuindo assim a possibilidade do paciente ter dor por causa da ingestão da banana. É claro que aqui a gente não vai falar só do alimento, a gente também vai falar da quantidade, tá bom, pessoal? Uma dieta para um paciente que tem gastrite, ela também tem que ser uma dieta equilibrada em relação à quantidade de comida. O segundo alimento é a aveia. A aveia ela é boa para quase tudo. E lembrando, pessoal, a ingestão da aveia ela sempre tem que vir associada a bastante ingestão de água. E a aveia ajuda muito na digestão e reduz a irritação do estômago, da mucosa do estômago. E um café da manhã, sendo ele leve, com a adição de aveia, ela costuma ser bem tolerada pelo paciente que está em tratamento de gastrite. Pessoal, agora é a hora que eu peço, se esse conteúdo está sendo útil, não esquece de se inscrever no canal, completamente gratuito. E eu ganho a presença de vocês aqui, vocês ganham vídeos quase diários. Não esquece de se inscrever. Vamos voltar para o teu vídeo. O terceiro alimento é a batata cozida. Pessoal, a batata é campeã. Batata é um alimento maravilhoso. E a gente sempre vê a pessoa falar, toma o sumo da batata se você tem gastrite. E olha, dá certo mesmo, tá, pessoal? O que você não pode é deixar de tratar sua gastrite com as medicações que existem, que foram estudadas e que têm uma capacidade de ação muito maior para tratar apenas com a batata. Mas se você está numa situação difícil, acredite, a batata faz milagre. Por quê? Porque ela alcaliniza o estômago, ela diminui a acidez do estômago, além de ser um alimento com uma facilidade de absorção e de digestão extremamente grande e não tem gordura. Agora, também lembrando da forma que você prepara a batata, que você não vai fazer uma batata frita, porque senão você acabou com tudo. A gente está falando de batata cozida, de uma batata amassada, até mesmo assada, desde que seja sem óleo. O quarto alimento é a maçã. Ah, mas é sem casca, ser humano. A casca ela é maravilhosa para quem está precisando de fibra. Para o paciente com gastrite, a gente tem que tirar a casca. E por que ela é boa? Porque ela é suave. Ela é um alimento suave, é um alimento de digestão fácil, é um alimento que pesa pouco no estômago. Já que se você for comer uma fruta com uma acidez maior, vou dar um exemplo, uma laranja, você vai passar mal. Por quê? Porque a laranja vai ter a tendência de agredir a parte do revestimento do estômago. Ou seja, tudo que for agressivo para o estômago, você tem que evitar. Vou dar um exemplo, o café. O café, ele é ruim por quê? Porque além dele irritar a mucosa gástrica, ele também relaxa o músculo que controla o ácido dentro do estômago, então piora o refluxo. Então vamos dar um exemplo de um paciente que ingere bebida alcoólica. Bebida alcoólica é irritativa para a mucosa do estômago. Pô, você está tratando uma gastrite, bebida alcoólica é mesmo que jogar gasolina no fogo. Então o que você tem que ter é preferência por alimentos que sejam de fácil digestão, que não pesem, que não deixem o paciente afrontado.
porque o paciente já tem gastrite, qualquer alimento já deixa ele afrontado. Se você bota um alimento pesado, aí o negócio piora. O quinto alimento é o arroz branco. E aqui, pessoal, a gente está falando de um arroz que também não é para você fazer um arroz frito, todo elaborado, com um monte de bacon dentro. A gente está falando daquele arrozinho básico, cozido, escorrido, sem muitas elaborações, sem pimenta, sem temperos fortes, sem condimento. É um alimento simples, ele é bem tolerado, ele é leve, ele é de fácil digestão. O ideal para quem está tratando ou tem gastrite. O sexto alimento aqui a gente vai introduzir uma proteína, que é o frango grelhado. Pessoal, deem predileção para o peito de frango e principalmente sem a pele. Vocês não têm noção de como muda o perfil de gordura de uma coxa de frango, de uma sobrecoxa de frango para o peito do frango. Só que lembrando em consideração que a pele do frango, independente do local, ela vai sempre ter uma quantidade de gordura muito grande. E eu sei que ela é gostosa quando ela está frita, oh meu Deus do céu, mas a gente está falando de pacientes que tem que evitar para evitar um problema maior. Lembrem do preparo. Grelhado, cozido, se desfia, evitar frito, até assado vai que é uma beleza. E o sétimo, pessoal, e aqui é um chazinho para acalmar, para melhorar, que é o chá de camomila. O chá de camomila, pessoal, ele não é só bom do ponto de vista terapêutico para ajudar a melhorar o sintoma de gastrite, mas ele também é um excelente chá para a gente tomar de forma recreativa, até como alimento. Eu adoro chá de camomila. É lógico que eu boto um pouquinho de açúcar, porque eu gosto dele docinho, e aí quando eu falo isso, tem gente que gosta de chá que acha um absurdo. Mas é assim, pessoal, eu adoro o açúcar, por isso que eu gosto de café com açúcar, eu gosto de chá com açúcar. Mas o chá de camomila, ele é maravilhoso porque ele não pesa, ele ajuda, ele diminui a irritação do estômago, melhora o relaxamento do teu corpo, melhora o teu sono, ajuda na absorção. É lógico que varia de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que relatam não se sentir tão bem com a camomila. Devo te confessar que realmente é a minoria das pessoas, porque na maioria das vezes ele é um chá inofensivo. E pessoal, lembrando que não é só os alimentos que fazem bem, mas principalmente o fato de evitar alimentos ácidos, alimentos agressivos para o estômago, alimentos muito condimentados, alimentos com muita pimenta, isso tudo faz piorar a gastrite. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus. Fui!